Olá, a Moto7 está de volta com mais um vídeo e nós continuaremos falando sobre lubrificantes e lubrificação. Esse é o nosso segundo vídeo, ok? E nós gostaríamos de começar já mostrando para vocês uma pequena foto. Vai estar aqui do lado e essa foto ela mostra para a gente o que acontece com as perdas do motor. Então nós sabemos que, é claro que isso é só uma média, ok? A grande parte dos motores funcionam dessa forma, porém existem bólidos, existem motores de alto rendimento, de alto desempenho, de altas potências, que têm outras configurações conseguindo, no caso, ser mais eficientes um pouco. Mas a grande maioria dos motores é mais ou menos isso aí. Temos em torno de 74% da eficiência do motor que escoa, que perde através de temperatura, que são as perdas térmicas, não é? Algo em torno de 74%. Nós podemos observar também que perdas mecânicas, ok? Perdas por atrito, que é a nossa aula de hoje, que gera os desgastes, ok? Nós temos algo aí em torno de 11% de perdas mecânicas, perdas por atrito. E o que sobra, então, para o motor em si? Então, de fato, o que sobra para a potência efetiva do motor, aquilo que vai sair pela caixa, pela transmissão, chegar até as rodas, é algo em torno de 15%. Tá bom? Desses 11%, se nós pegarmos essa fatia, ok? E começarmos a dividir essas fatias e saber e tentar identificar as perdas, ok? Essas perdas mecânicas, a gente vai observar que a gente tem algo em torno de 19%, ao redor, né, de 19% nos anéis de segmento, atrito dos anéis de segmento com o cilindro, com a parede interna, né, do cilindro ali, onde o pistão está alocado, está colocado ali, fazendo seu movimento de subida e descida. Temos aí algo em torno de 3%, 4%, 2%, com pistões. Temos as perdas com as bielas, que é pouca coisa, mas é perda. As bronzinas, não é? Os casquilhos, também tem uma perda significativa. Porém, se nós pensarmos nos anéis de segmento, que são peças muito estreitas, bem estreitazinha, o contato com a parede é muito pouquinho. Para gerar uma perda de 19%, é bastante coisa. Não é à toa que existem muitos estudos, muito investimento em pesquisa para tentar desenvolver anéis de segmentos com tratamento superficial melhor, com acabamento melhor, para tentar diminuir ao máximo o atrito. Falando em atrito, ok? Nós podemos... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse manual, ok? É o manual da Bosch. É muito bom esse manual. Existem muitos outros aí no mercado. Existem dicionários excelentes. Mas como esse aqui já faz parte da minha biblioteca, então já também separei aqui, ok? A parte que fala sobre isso. Eu queria passar para vocês uma definição de atrito. Segundo aqui o manualzinho da Bosch, que deve ter se baseado também em outros manuais, né, em outras literaturas técnicas, diz o seguinte: atrito é a resistência física ao movimento relativo entre superfícies em contato mútuo. Ou seja, esse movimento relativo entre peças em contato, essa é a definição de atrito, ok? E
Pensando nisso, para a gente exemplificar essa questão do atrito, eu vou colocar para vocês, aqui do lado, de novo, um videozinho que mostra isso funcionando. Pensando bem, eu vou botar em tela cheia para a gente conseguir ver melhor. O que vai acontecer com duas superfícies, ok? Atritando sem lubrificação. Beleza? Então vamos ao videozinho. Após o vídeo a gente volta com as explicações. Ok? Então, beleza. Passada esse videozinho, o que nós podemos observar? Por que houve fusão do material? Por que o material se derreteu? Será que é só porque faltou lubrificação? Com certeza, a falta de lubrificação fez com que o metal sobre metal, sem nenhuma interface de lubrificação, fizesse o material grudar um no outro, fundir, né, um no outro. É o que acontece quando falta lubrificação nos anéis de segmento e a gente diz: o motor do meu carro fundiu. É exatamente isso. Porém, os materiais, eles não são completamente lisos. Por mais que nós tentemos fazer um polimento, que as indústrias tentem fazer uma superfície completamente espelhada, isso jamais será possível. Tá? Existe uma coisa na engenharia de superfície, okay, que mostra para a gente a rugosidade, o tipo de rugosidade que é preciso para que cada material, para que cada metal, para que cada superfície trabalhem com outra superfície, sem, no entanto, que haja a fundição de um metal no outro. Tá? Eu estou falando aqui da curva de Abbott-Firestone. Ou seja, a curva de Abbott-Firestone, ela vai determinar para a engenharia, para o engenheiro do produto, para quem pesquisa, quem testa, para quem avalia depois o produto, é a partir dessa curva que nós vamos determinar se aquela rugosidade está adequada ou não ao nosso equipamento. Então nós podemos ver nessa imagem a quantidade de picos e a quantidade de vales. Ok? Então, essa quantidade de picos e altura de picos e também a profundidade dos vales vai determinar aí muitas das características de lubrificação do nosso motor. Há um tempo atrás, nós estávamos vindo na nossa retífica lá, fazendo uma usinagem, um faceamento, né, de um cabeçote, e eu vou colocar também aqui essa foto para vocês verem, e notem que esse cabeçote aparentemente está espelhado. Na hora da máquina cortar, a velocidade de rotação do disco de corte, mais a ferramenta de corte, mais a velocidade da mesa, fez com que essa superfície ficasse com a aparência de espelhada. Porém, quando nós pegamos esse metal e colocamos num microscópio, no caso eu não usei microscópio, tá? Eu só tirei uma foto bem próxima, que mostra, no caso, a superfície bem mais de perto. Depois eu tirei uma segunda foto, muito mais de perto, simulando, no caso, uma ampliação.
simulando uma visão de microscópio. E notem que na visão bastante ampliada, a gente consegue observar os riscos, os cortes, os picos e os vales, ok? Então, esses picos e vales, naturalmente, em um cabeçote, ele tem a função dele, ok? Porém, num brunimento de motor, a função é outra, a função é reter parte desse óleo lubrificante, para que o anel de segmento não entre em contato direto com o cilindro, que ele venha se danificar, que ele venha quebrar essas pequenas pontas. Mas por mais que essa rugosidade seja mais controlada, seja menor e cada vez menor, sempre vai ter picos. Por mais que nós peguemos uma superfície e demos um polimento para que ela possa ficar completamente espelhada, sempre vai ter cortes, sempre vai ter picos e sempre vai ter vales, ok? E pensando nisso, pensando nesses picos e pensando nesses vales, claro que de forma muito, isso aqui é microscópio, ok? A gente não consegue ver isso a olho nu, é tudo muito microscópio, mas essa rugosidade tem a função dela. Se nós observarmos o motor funcionando, o anel de segmento em contato com o filme de óleo na parede ali do cilindro, mais o cilindro que está protegido por esse filme de óleo, então nós temos aí a parede do cilindro, nós temos uma interface, ok, que é o filme de óleo, e nós temos o contato ou o anel de segmento que está se expandindo, tentando entrar em contato com essa parede. Então nós vemos que vai gerar muita temperatura. Nesse filmezinho que eu vou colocar para vocês, é um filme. Esse filme foi produzido pela Shell. Também é bem legal porque ele mostra para a gente esse trabalho do anel de segmento. Ele mostra para a gente a função do óleo lubrificante e ele mostra o cilindro do motor sendo protegido pelo óleo lubrificante, ok? Então, segue o videozinho, eu vou colocar esse vídeo em tela cheia para a gente poder observar melhor, com toda a paciência, e depois, logo em seguida, a gente vai tentar entender qual é a película, qual é a espessura desse filme de óleo que está aqui nessa interface, ok? Então vamos ao vídeo.
Bom, voltamos. Passado então esse vídeo, vocês puderam observar que a coisa ali é bastante crítica. Como vocês sabem, o anel de segmento da primeira canaleta ali, no primeiro anel, o anel de fogo, ele é responsável por 45%, 46%, 48%, 50%, 30 e poucos por cento, por dissipar o calor. Ele é responsável pela dissipação de calor. Ok? Então ele aquece muito. E se ele aquece muito, a probabilidade dele romper, dele cisalhar o filme de óleo, também é muito grande. Fazendo uma comparação, né, assim, bem exagerada também, a gente pode comparar da seguinte forma. Um diâmetro de fio de cabelo, ok? Se nós pegarmos um fio de cabelo, a gente sabe que aí, segundo os pesquisadores, segundo estatísticas e tal, o fio de cabelo loiro, os loiros, eles têm os fios mais finos. Vamos dizer aqui que chegando a algo em torno de 0,017 milímetros de diâmetro. Ok? Está aqui na tela para a gente acompanhando. E os fios de cabelo mais negros, fios negros, eles são ligeiramente mais, o diâmetro é maior, são mais grossos, chegando a algo em torno de 0,051 milímetros de diâmetro. Então, ou seja, os fios loiros aos fios negros vão de 0,017 milímetros a 0,051 milímetros de diâmetro. Pois bem, isso parece muito pouco, e de fato é muito pouco. Mas pensa na criticidade de um motor funcionando, a alta temperatura, a alta rotação, atrito e muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. Você tem combustão ocorrendo, você tem combustível sendo injetado ao mesmo tempo, uma mistura, né, gasosa que compõe gasolina ou que compõe álcool ou diesel, que tem a tendência de lavar cilindro, diluir o filme de óleo. Pensa nisso ocorrendo em centenas ou milhares de vezes por segundo ou por minuto. O filme de óleo, ele tem apenas uma espessura de 0,004 milímetros a algo em torno de 0,0005 milímetros, né, de espessura. Então, nós temos aí algo na casa de 4 micrômetros a 0,5 micrômetro de espessura. Tá? Então, é algo bastante crítico, não é? Por isso nós devemos ter todo o cuidado do mundo com o nosso motor, devemos ter todo o cuidado do mundo com o sistema de arrefecimento, com a temperatura do motor. Nós devemos ter todo o cuidado do mundo com a lubrificação do motor, a colocação, a utilização do óleo adequado, como nós vimos no primeiro vídeo. A viscosidade do óleo ela é compatível com as folgas do motor. Ok? Agora imagina isso acontecendo, tá? Você botar um óleo de viscosidade, grau de viscosidade diferente, sabendo que essa película que fica fazendo uma interface entre o cilindro e entre o anel de segmento, ainda tem mais, ainda tem a saia do pistão, que tende a bater na subida e na descida do pistão, tende a dar uma leve encostada no fio de óleo. Ok? Então, pensando nisso, nós chegamos à conclusão que temos que ter todo o cuidado. As máquinas térmicas são extremamente sensíveis. Então, nós temos que ter esse cuidado. Se queremos ter um motor, uma máquina térmica, funcionando adequadamente durante muito tempo, devemos ter esse cuidado com a utilização do óleo adequado. Tá legal? Tem um outro gráfico que eu estou colocando agora aqui para vocês, aqui do lado, que é também
o gráfico que ele é chamado de curva de Streebeck, ok? Então, essa curva de Streebeck funciona da seguinte forma. Ela mostra para a gente algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, podemos notar que o trem de válvulas, ou seja, a parte de tucho, balancim, comando de válvulas, trabalha em um regime de lubrificação bastante estreito, ok? Trabalha dentro de um regime chamado, como vocês podem ver na foto aí, chamado de regime limítrofe. O nome já assusta, não é? Quando fala de limítrofe. E de fato a gente vê, a gente nota muitos motores com a parte de cima do cabeçote bastante danificada. Por que isso acontece? Porque esse sistema, ok? A parte de comando de válvula, tucho, balancim, de motores mais antigos, tinha lá as varetas de tucho. Então o que acontece? Pelo fato de trabalhar num regime de lubrificação limítrofe, é bastante crítico. O sistema é bastante crítico. Então qualquer falhazinha mínima que seja, o que vai acontecer? Nós vamos ter falha, colapso no sistema. Tá? Observando ainda a foto, a gente consegue notar que os anéis de pistão trabalham dentro de um regime de lubrificação misto, ou seja, parte desse sistema trabalha também num regime bastante crítico, mas não é tão crítico quanto lá em cima o cabeçote, ok? As partes móveis do cabeçote. Como nós vimos no videozinho anterior da Shell, o anel de segmento trabalha com filme de óleo, ok? É muito estreito, muito fino, praticamente colado ao cilindro, à parede do cilindro. Então, se ele trabalha nesse regime muito crítico, temos que tomar também muito cuidado, um cuidado extremo, né, com esse sistema, com esse componente. E analisando, continuando a análise do nosso gráfico, temos os componentes, alguns componentes que trabalham dentro de um regime, ok, de lubrificação hidrodinâmico, que é o caso da saia do pistão, que é o caso de bronzina, que mesmo trabalhando em um regime hidrodinâmico, nós vemos muitos motores batendo, serrando biela, com desgaste acentuado em bronzinas de biela e em bronzinas de fixo. Mas isso para a gente, essa foto aqui, ela mostra para a gente o cuidado que temos que ter com a lubrificação. Tá? Por quê? Porque, como nós notamos, existem vários regimes de lubrificação dentro de um motor. Muitos regimes de lubrificação. E cada peça ela é projetada para trabalhar com um certo regime. Daí a importância de indicarmos para os nossos clientes a utilização do óleo adequado. Porque se um motor for projetado para um óleo de grau de viscosidade, por exemplo, 30, não devemos utilizar óleo de grau de viscosidade diferente disso, nem mais nem menos. Se for projetado para um óleo 40 ou um óleo 50, devemos manter esse óleo como recomendado pelo fabricante, exatamente devido a isso, devido aos vários componentes, aos vários sistemas de lubrificação, devido à qualidade do acabamento que cada componente recebe. Então nós devemos tomar todo o cuidado para que o motor do carro ele tenha uma vida útil prolongada. Voltando aqui para o nosso
manualzinho, aqui o manual da Bosch, que é um livro que eu utilizo bastante, gosto demais da conta. A gente falou de atrito, mas não falamos de desgaste, né? Então deixa eu passar para vocês aqui a definição que esse manual traz para a gente de desgaste. Então, desgaste, segundo o manual aqui, que deve seguir outras literaturas clássicas da mecânica, alguns dicionários, não é, de mecânico e também clássico, que falam o seguinte: desgaste é perda progressiva de material da superfície de um corpo sólido, causada por tensão tribológica. Então, essa perda progressiva de material é o quê? É justamente quando esses picos, tá? Quando dois metais com acabamentos, por mais que sejam iguais e espelhados, esses picos acabam tocando um no outro, como nós vimos já em algumas fotos e vídeos aqui anteriormente. Então, quando esses picos se tocam, ok? A gente começa a perder material. E um metal, quando começa a se tocar um no outro, porque aquela interface de lubrificação não é mais suficiente, ela está sendo rompida, ela está sendo cisalhada, então a gente acaba tendo problema, ok, de desgaste, inclusive por adesão. Tá? A adesão vai fazer com que o material se funda um no outro, então eles vão se fundir, passando de uma peça para outra, e claro, até gerar o engripamento. Ok? Então, qual é a nossa dica? Né? Qual é a nossa conclusão final sobre esse assunto? Primeiro, devemos ter todo o cuidado com o sistema de lubrificação do nosso motor, porque o sistema de arrefecimento, apesar de termos que ter muito cuidado com ele, mas a gente sabe que existem motores aí que são arrefecidos a ar, que são sistemas bastante eficientes, porém são um sistema também extremamente simples. Porém, a lubrificação, o óleo lubrificante, é um milagre, do meu ponto de vista, é um milagre do funcionamento do motor. É impossível construir-se um motor que trabalhe sem lubrificação, ok? Sem o óleo lubrificante, sem esse cuidado de fazer com que as peças fiquem separadas umas das outras apenas por um filme de óleo, independente do regime de temperatura, independente do regime de rotação, independente da pressão interna desse motor, independente do sistema de lubrificação limítrofe, mista ou hidrodinâmica. Tá? Então, do meu ponto de vista, esse sistema de lubrificação é um milagre do funcionamento do motor, no qual devemos e temos que ter todo o cuidado. Tá? Nós voltaremos em outra ocasião, continuando ainda a falar de lubrificação, de óleo lubrificante, das classificações dos óleos lubrificantes, para tentarmos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Tranquilo? Ok? Então, a Motor7 agradece a sua atenção. Me desculpem o vídeo muito longo, a gente tenta fazer um vídeo curto, mas acaba que as informações são importantes, por mais que alguns não deem tanta importância assim para ela, mas nós sabemos que se queremos ser profissionais, qualificados, nós devemos dar bastante atenção aos pequenos detalhes, leituras de manuais, procurar vídeos bons no YouTube, tem muita gente produzindo coisa muito boa, né, por aí. Procurar cursos, inclusive tem vários cursos online que ajudam a beça gente, nós da manutenção, a pensarmos melhor, a raciocinarmos melhor e prestarmos um serviço
de qualidade, né, para os nossos clientes. Então a Motor7 agradece a sua atenção, fiquem à vontade e nos vemos no próximo vídeo, ok? Até mais!